E a gente segue por aqui para falar um pouco agora sobre os temporais, né, que atingem o litoral, especialmente o litoral norte, desde o fim de semana. Eles continuam provocando muito transtorno na região. Olha, a cidade de Peruíbe, na Baixada, está em estado de emergência ainda desde ontem, viu? E tem centenas de desalojados e desabrigados. As aulas na rede municipal foram suspensas e a programação de aniversário da cidade, que iria até 28 de fevereiro agora, teve de ser cancelada. Para falar sobre a situação no litoral e como deve ficar também, né, que é muito importante o tempo para os próximos dias, a gente conversa agora com o Tenente Matheus Roncato, da Defesa Civil. Tenente, quantas pessoas agora, né, seguem fora de casa, especialmente ali no litoral mesmo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos, inclusive nesse momento, com equipes da Defesa Civil do Estado, auxiliando esses municípios do litoral, como você comentou aí, que foram os municípios mais atingidos. Desde o final de semana, alguns municípios registraram mais de 300 milímetros de chuva em alguns dias. Só para a gente ter uma ideia, né, essa quantidade de chuva é maior do que a esperada para todo o mês de fevereiro, que já é muito chuvoso. Então, municípios como, por exemplo, Ubatuba, que a gente está vendo aí nas imagens, município de Peruíbe, Mongaguá, diversos municípios ali da Baixada Santista, Litoral Norte, já são mais de 300 pessoas que tiveram que sair das suas casas, que estão em abrigos, né, estão em local seguro, sendo atendidas pelo poder público ali, com alimentação, com roupas, com kit higiene, kit limpeza, colchão. Então toda uma estrutura que foi para acolher essas famílias, e os trabalhos não estão ainda a missões aí de resgate e salvamento sendo executadas pelo Corpo de Bombeiros, e a gente renovou esse alerta de chuvas, então ainda tem previsão de bastante chuva para essa semana, até pelo menos sexta-feira. Por isso que a gente pede muita atenção para a população, né, e para que a população fique atenta e siga esses alertas, né, fique atenta a esses alertas da Defesa Civil. Agora, Tenente, o alerta é para diversas cidades, né, do litoral paulista, mas a gente tem citado bastante Peruíbe. Um outro município ou outros municípios em específico chamam a atenção, o alerta aí da Defesa Civil com algum tipo de perigo aí por conta das próximas chuvas aí que se aproximam? Sim, o alerta ele é válido para toda a faixa leste do estado, então pega ali desde as regiões de Sorocaba, Campinas, toda a capital, região metropolitana, Vale do Ribeira e principalmente o litoral e Vale do Paraíba. E aí por que a gente faz um destaque especial para o litoral, né? Porque são municípios que já registraram muita chuva nos últimos dias, como a gente comentou, alguns municípios somente em 2-3 dias superaram a média que é esperada para todo o mês de fevereiro. Esses municípios do litoral norte, a gente falou do Ubatuba, inclui também São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, os municípios da Baixada Santista, Santos, Guarujá, Praia Grande, além de Peruíbe e Mongaguá, que estão ainda numa situação bem crítica. E aí a preocupação, né, além desses municípios já terem registrado muita chuva nos últimos dias, são municípios que possuem muitas áreas de risco. Então, muita gente morando em áreas de morro, de encosta, e aí, né, essa combinação de solo encharcado por conta da chuva dos últimos dias, com essa previsão de mais chuva, isso aumenta muito o risco de deslizamentos. Então, por isso que a gente pede, né, para a população, principalmente aqueles que moram em áreas de risco, ficar atento aos sinais de deslizamento, né, sinais de movimentação de solo, como a inclinação de árvores, o crescimento de rachaduras nas paredes das residências. É comum, né, quando o solo aumentar, as portas, janelas começam a emperrar. Então, esses sinais já indicam uma movimentação do solo local. E diante desse sinal, né, qualquer outro sinal de perigo ali, necessidade de emergência, acionar imediatamente a Defesa Civil pelo número 199 ou o Correios pelo número 193. Muito bem, a gente conversou aqui ao vivo com o Tenente Matheus Roncato, da Defesa Civil, né, sobre esse trabalho incansável ali também dos agentes no litoral norte, também litoral sul, Baixada, depois das chuvas que devem continuar até pelo menos sexta-feira. Então, acho que fica o recado aqui, né, Tenente, que se você estava com viagem marcada para o litoral esse fim de semana, não vá. Porque eu acho que a região, acho não, né, eu já cobri muita tragédia trazida por chuva e tudo mais, e já fica difícil a situação na cidade para quem mora lá, ou seja, recursos escassos, gente que não está podendo sair de casa, ou gente que deixou a casa e não pode voltar. Então, acho que
ir mais gente para essas cidades é pior ainda, né, Tenente? Você bem lembrou essa questão do deslocamento, né? Só para a gente ter uma ideia, nesse final de semana, em determinado momento ali do domingo, a gente tinha as 3 principais rodovias que ligam ali a capital, região metropolitana para o litoral, as 3 principais rodovias interditadas. Então a gente tinha a SP-125, que é Oswaldo Cruz, que liga ali para o município de Ubatuba, interditada por conta de queda de barreira, a Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios interditada por conta das chuvas e a Mogi Bertioga também interditada por conta de queda de barreira. Então, além de ser, né, uma região ali que está com essa previsão de bastante chuva, fica toda essa atenção também para as rodovias. A Serra Antiga dos Tamoios, ela só foi liberada hoje pela manhã. Então a gente pede, né, para a população, para quem mora nessas áreas, né, às vezes precisa fazer algum deslocamento, primeiro, ficar muito atento aos alertas da Defesa Civil, e aí a gente tem todo um material, né, de comunicação de risco que é divulgado através das nossas mídias sociais, pelo @DefesaCivilSP, e sempre planejar o deslocamento também. Então, consultar os sites da concessionárias, consultar os sites do DR, para verificar, né, se tem alguma condição ali de... primeiro verificar a previsão do tempo através das nossas redes sociais e depois verificar as condições das rodovias aí através dos sites das concessionárias e do DR para, caso seja necessário, né, algum deslocamento, poder fazer isso na maior segurança possível. Falamos aí com o Matheus Roncato, ele é tenente da Defesa Civil de São Paulo. A gente agradece demais a sua prestação de serviço, esse alerta tão importante, nessa época tão crítica, né, mas que infelizmente a gente acaba se deparando ano após ano, né, com esses fenômenos naturais, causando aí, né, essa tristeza para muitas famílias, para a população de diversas cidades do nosso estado. Um abraço, bom trabalho para a Defesa Civil.